Que denúncia pesada do senador Marcos Doval contra o Bolsonaro. Ele praticamente condenou o ex-presidente à prisão, porque ele corrobora com a principal tese da justiça para condenar o Bolsonaro: a existência de uma organização de ataque às outras instituições republicanas dentro do Palácio do Planalto. Porque era um crime aquilo que o Bolsonaro e Daniel Silveira propuseram ao Marcos Doval: gravar o Alexandre de Moraes para depois falar que o Bolsonaro ele era um perseguido pelas instituições. O mesmo objetivo da minuta encontrada na casa do Anderson Torres. E ele caguetou todo o plano do Bolsonaro e do Daniel Silveira, que foi preso. O Daniel Silveira agora está preso e o Bolsonaro é o próximo. O que você achou da prisão do Daniel Silveira? Você gostou? E você acha que agora o Bolsonaro ele vai ser preso? E por que o Doval denunciou o Bolsonaro? Deixe o seu like se você gosta de ver o Bolsonaro ruindo e, claro, se inscreva no canal. Essa acusação do Marcos Doval foi uma acusação muito séria, que ele fez ontem à noite, de madrugada, em uma rede social, e a revista Veja trouxe todos os detalhes na edição de hoje. Eu vou trazer todos eles para vocês e vocês vão ver que é um plano simplesmente infantil e pueril. Nas palavras do Marcos Doval, o Bolsonaro e o Daniel Silveira tentaram coagi-lo a dar um golpe para derrubar o Lula. Mas não é golpe nenhum. É claro que a cabecinha diminuta do Marcos Doval vai achar que é um golpe, mas a gente vai explicar tintim por tintim de toda essa história que foi trazida pela revista Veja. O Doval não havia dado muitos detalhes na live dele, mas agora a revista Veja mostrou para nós todo o plano. E vocês vão ver que é um plano simplesmente hollywoodiano, fantasioso, que somente pessoas muito infantis, como Daniel Silveira, Bolsonaro e até mesmo Marcos Doval podem acreditar. E ele ficou, o Doval, chocado com o plano. Completamente chocado. Falando, não é possível que estão me propondo uma coisa dessa. Primeiro foi assim. O Marcos Doval ele foi escolhido para executar a missão, né? Porque eles falam missão. O Daniel Silveira falava de missão. Porque ele era próximo ao Alexandre de Moraes. Eles têm uma relação até de proximidade de mais de 10 anos. Na época que o Alexandre de Moraes trabalhava para o estado de São Paulo. E aí o Daniel Silveira chamou o Marcos Doval para participar de uma reunião, por volta ali do dia 9 de dezembro. E ele foi lá. E ele falou assim, não, você não pode se encontrar diretamente com o Bolsonaro, você para ali numa rua paralela, eu vou lá, busco você, te levo até o Palácio da Alvorada, onde nós vamos ter uma reunião. E aí ele foi, parou o carro, passou a localização e chegou no Palácio da Alvorada para se reunir com o Bolsonaro e com o Daniel Silveira. Os três apenas. O Bolsonaro os recebeu de chinelo, bermuda e camiseta de manga comprida. E aí eles começaram a falar de um plano mirabolante, que eles iriam colocar escutas no Marcos Doval para ele conversar com Alexandre de Moraes e tentar pegar, né, alguma fala, estilo teste de fidelidade, né? No final, o Marcos Doval ia começar a passar as informações do Bolsonaro e apareceu o João Kleber. Para! O que vai acontecer agora? O que não vai acontecer? Era melhor ter chamado o Oliver do teste de fidelidade ou a Márcia Imperator, né? Do que o Marcos Doval. Ridículo, não, nós vamos colocar escutas em você, você vai lá, a gente vai ficar aqui no ponto ouvindo tudo, como se fosse um filme de Hollywood. Olha só a ideia dessa galera, pessoal. É muito infantil, é muito tosco. Esse pessoal bolsonarista, eles têm umas imagens muito fantasiosas. Só que apesar de ter uma grande graça e ser encarado isso com humor, é patético e perigoso. Pelo seguinte, nas palavras do Marcos Doval, o Bolsonaro e também o Daniel Silveira, eles falaram que toda essa missão teria um apoio da ABIN e do GSI. Ou seja, havia toda de fato uma organização dentro do Palácio do Planalto, usando outras instituições da República para atacar o Alexandre de Moraes, o STF, o TSE, quem quer que seja. Então não era algo somente do Bolsonaro, mas algo de fato organizado. E ele foi intimado a depor pela Polícia Federal. Isso é um ponto importante também. O Marcos Doval foi intimado pela Polícia Federal, ele vai ter que prestar esclarecimentos, porque, claro, gravar um indivíduo não é golpe, mas é crime, tá? Mas é crime. Então esse é um ponto também precisa ficar muito claro da atuação do Marcos Doval, que corrobora com a existência da organização de ataque às instituições republicanas. Eu não vejo como o Bolsonaro tem condições de escapar disso tudo. Não vai. O cerco contra ele está se fechando cada vez mais, como você já sabe, link aqui no card. E essa organização era uma organização complexa e é justamente com essa tese que o Ministério Público vai prender o Bolsonaro. Porque perceba que não era só o Bolsonaro e o Daniel Silveira. Não, tinha toda uma trama por trás. Agentes que cada um tinha o seu papel.
Então, só nesse caso do Marcos Doval, você percebe a atuação do Bolsonaro, presidente da República, do Daniel Silveira, que era deputado federal, o GSI e a ABIN. E eles também falaram da operação dos QGs bolsonaristas, que eram patrocinados e financiados por empresários com o dinheiro, e as Forças Armadas também participavam, ou com alguns integrantes. Então olha só, toda a gama de pessoas envolvidas, e o Valdemar Costa Neto veio falar que aquela minuta golpista, né, entre aspas, que foi encontrada na casa do Daniel Silveira, do Anderson Torres, circulava aos montes. Então você percebe que havia de fato toda essa organização, e também o gabinete do ódio, né, propagando as desinformações, as informações falsas, mas havia toda essa organização orquestrada, gerenciada, com o objetivo de atacar as instituições republicanas. Então é com esse reforço que o Marcos Doval trouxe que o Ministério Público vai prender o Bolsonaro. Na sua opinião, agora está provada a existência da organização? Bolsonaro vai ser preso? Você quer que ele seja preso? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E o objetivo, pessoal, do Bolsonaro com essa operação era o mesmo objetivo da minuta. Não é para dar um golpe, para subverter, nada disso. O que eles queriam, na verdade, era que o Marcos Doval conseguisse qualquer tipo de palavra do Alexandre de Moraes que pudesse ser distorcida pela máquina bolsonarista, porque isso eles fazem muito bem, para lançar a ideia que o Bolsonaro ele era um prejudicado, que o TSE o prejudicou, que ele é um injustiçado, e por isso todas as acusações que vieram depois da derrota dele no segundo turno para o Lula seriam acusações falsas, acusações frágeis, como nós estamos vendo todas as acusações que vieram em seguida. Esse era o objetivo, o mesmo objetivo da minuta. O objetivo da minuta era quebrar sigilos telefônicos, telemáticos, de comunicação de integrantes do TSE para pegar alguma fala ali que pudesse ser distorcida. E pelo fato da reunião do Marcos Doval ter acontecido no dia 9 de dezembro, a primeira reunião, nós podemos acreditar que a minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres foi produzida após a negativa do Marcos Doval em participar da operação, ou da missão, né, como o Daniel Silveira estava falando. Porque logo depois de ter sido convidado a participar pelo Bolsonaro e pelo Daniel Silveira, o Marcos Doval ele ficou tão chocado, tão horrorizado, que ele foi falar com o Alexandre de Moraes e fez toda a denúncia daquilo que estava acontecendo. Ele falou, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu tô chocado, então eu quero passar aqui para vocês. Ou para você, né, no caso do Alexandre de Moraes. E o Xandão ficou horrorizado com isso. E já havia também começado a investigar essa situação. Então eu quero que você perceba que esse caso ocorreu em 9 de dezembro. Nós só ficamos sabendo agora, no início de fevereiro. Então tem muita coisa envolvendo o Bolsonaro que a sociedade nós não fazemos a mínima ideia. E é por esse motivo que ele está com medo de voltar dos Estados Unidos. Porque ele sabe que ele vai ser preso. Todos os crimes, todos os delitos, somente Bolsonaro sabe o que ele fez. Nós não sabemos. E o Marcos Doval disse, né, pelo menos na live, não tem nada oficializado, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, que ele vai renunciar. Que ele perdeu o gosto pela política, que ele ficou chocado, que ele teve um princípio de infarto e ele vai renunciar. É estranho. Eu acredito que o motivo, né, a motivação para a renúncia seja outra. Por que ele está fazendo a renúncia só agora? Por que ele não renunciou antes? Ele foi até a detenção dos bolsonaristas falar que estava tudo bem com a galera? Por que ele não renunciou antes? Eu acredito que ele está renunciando porque ele está com medo de perder o mandato, de ser cassado. Porque mesmo ele jogando, denunciando, falando, olha, nós temos aqui essa situação tal envolvendo o Bolsonaro, ele pode acabar também sendo punido. Tá? Então eu acho que ele está se antecipando, vai voltar para os Estados Unidos e ficar lá. Só que me chamou muita atenção o Marcos Doval ter ficado irritado, né? Na live, falou assim, não, ficam me chamando de bolsonarista? Eu nunca fui bolsonarista. Ah, não, claro que não foi bolsonarista. Ele foi vitorioso em 2018 graças à plataforma bolsonarista. Foi assim que ele venceu. E outra, todas as teses de Bolsonaro ele defendeu. Durante a CPI da pandemia, ele também defendia Bolsonaro de modo ferrenho. Ele chegou até a dar uma barrigada no Luiz Miranda, no depoimento lá do deputado que também não conseguiu ser vitorioso de novo. Então assim, falar que não era bolsonarista, Doval, faça-me um favor, você é a síntese do bolsonarismo, você é militar, você parece um revoltado com as instituições, você gosta de teorias da conspiração e você é um lorpa. Então assim, tudo que o bolsonarista é. A gente não sabe se você foi traído, porque isso, olha, o bolsonarista gosta mesmo de ser traído e também de ser preso.
Porque o Daniel Silveira foi preso novamente. O Alexandre de Moraes decretou a prisão do Daniel Silveira e falou: esse cara não tem condição de ficar livre, ficar na sociedade. Porque ele danificou a tornozeleira eletrônica e ele também atacou novamente o TSE e o STF. O cara não para, ele quer desafiar mesmo a justiça. Que fique preso, né? Agora, eu não sei como ele danificou a tornozeleira eletrônica. Talvez ele tenha mordido, porque o Daniel Silveira, ele parece ter hábitos um pouco selvagens, né, que não condizem muito com a civilização. Então eu acredito que ele deve ter mordido ou babado em cima ali da tornozeleira eletrônica e por isso ele foi novamente preso. O que é bom, né? Porque o Daniel Silveira, ele deve ficar mesmo na prisão. Talvez num zoológico, eu acho que é mais seguro do que ele ficar perto ali de outras figuras, de outros detentos, porque ele coloca a vida daquelas pessoas em risco com a tremenda burrice que ele tem.